Eu sou João Castanheira e isto são as Conversas de Garagem. Comigo hoje tenho Fernando Simões. Boa noite, João. E quero, de facto, começar por agradecer o convite que tu me fizeste para estar aqui hoje contigo a conversarmos, em particular. Porquê? Eu diria, talvez, porque eu sei que tu és uma pessoa que és interessada pelos carros, pela velocidade, mas essencialmente também por tudo aquilo que o Rally de Portugal, ou outros rallies mesmo, mas neste caso o Rally de Portugal, trouxe até a Arganil, até à nossa região, mas até mesmo para Portugal. E nesse sentido, eu vim até aqui hoje para conversar contigo e mandar aqui 2 ou 3 laranjas, de forma que a gente consiga transmitir a quem nos quiser ouvir alguns conhecimentos, que eu penso que algumas pessoas, todas elas que estão ligadas aos automóveis, com certeza que têm, que recordam muito bem o Rally de Portugal, no seu todo, e depois aqui mais em Arganil. Muito bem, Fernando. Agradeço-te a tua disponibilidade imediata quando eu te convidei. Vamos então começar, e vamos começar pelo início. Quando é que surgiu a tua paixão pelo Rally? Foi novo? Foi já na tua adolescência? Quando é que surgiu? Ou a tua ligação aos carros, digamos assim? Eu desde pequenino comecei a conduzir ao colo do meu pai com 9 anos. Ainda não chegava aos pedais, como é óbvio, e já nessa altura me senti um pouco vocacionado para a condução. E a partir daí, eu nasci em 53, com 9 e 3, 12, pai, em 1962, eu comecei a andar com o meu pai na carrinha e ia conduzindo a carrinha aos padres, que ele utilizava para isso e tal. E então o que é que aconteceu? Eu comecei a gostar de conduzir. E ao começar a gostar de conduzir, começou a incentivar-me algum interesse por ter carro, tanto que eu tive carro isto não se pode dizer, mas tem que se dizer, com 16 anos. E nessa altura, como aqui em Góis não havia pistas nenhumas, as pistas era a própria estrada, que naquela altura nem alcatroada estava. E por isso a gente tinha que fazer das estradas de ligação entre Góis e Arganil, por outras razões, por razões de namoro, etc e tal. Nessas deslocações eu ia fazendo as minhas habilidades e começo a desafiar-me a mim mesmo. E então, o primeiro carro que o meu pai me ofereceu foi um Amelia Perfect, verde, 3 velocidades. E é com esse carro que eu inicio o gosto pela condução. E daí passei depois para um Fiat 1100 Centro, que tinha aquele farolzinho ao meio, amarelo, que já naquela altura se usava, que era muito giro. E depois passei para um Fiat 600, já com outro tipo de idade, e aí eu já entrava em gincanas com o meu próprio carro. Por isso, já estava. E é nessa altura que comecei, com outros amigos, nomeadamente com o Vasconcelos, e como tantos outros que há aqui em Arganil, a ir até Coimbra e irmos até ao CAC, Clube Automóvel do Centro, onde me comecei a dedicar para ajudar o CAC naquilo que era necessário, em comissário desportivo, desde fazer stops, partidas, chegadas, inters, tudo isso. Eu fui aprendendo em Coimbra, no CAC, e com o pessoal do CAC, a quem eu tenho, de facto, que agradecer, nomeadamente, não desprezando seja quem for, mas tenho que lembrar o NI, tenho que lembrar está agora a esquecer, mas já me vou lembrar. Por isso, algumas pessoas dentro do CAC com as quais eu aprendi. Claro. Aprendi, a gostar de automóveis, ainda muito mais do que aquilo que já gostava. E então comecei a participar por dentro naquilo que era necessário. E dedico-me à área desportiva. Isto é, nunca fui corredor, a não ser corredor aqui de perto, não é só de brincadeira, fazer uma gincanazinha ou outra, até porque o carro era um Fiat 600, não podia fazer grandes esforços. Mas depois disso, dediquei-me de facto ao CAC, fui um grande colaborante do CAC, hoje não sou tão colaborante
porque fui convidado para fazer parte da direção, mas não quis, porque as distâncias, essas coisas todas, depois a gente tinha que ir para lá de noite e vir, e eu já estou a começar a ficar velho para estas coisas, estou mais para estas conversas aqui, ou de café, ou nesta garagem, ou noutra, ou noutro local propício a isto, que a gente possa trocar ideias, porque eu terei que dizer que foi daí que eu depois aprendi, isto é uma história minha, que eu conto depressa, a chegar até ao ponto de colocar o Motoclube de Arganil, mais o Chico Vasconcelos e outras pessoas que eu não vou aqui nomear, mas que de facto se interessaram por desenvolver o Motoclube de Arganil, e criámos aqui durante uns 6 anos, 8, criámos aqui umas brincadeiras engraçadas em rally, uns rallies. E porquê? E por isso eu talvez depois transportar para o Rally de Portugal aquilo que me foi dado a conhecer através do CAC de Coimbra, onde eu presto muitos serviços pelo CAC ao Rally de Portugal, ao ACP. Porque é lógico que a gente recebia os cartões, recebíamos tudo isso do ACP, mas, ou da FPAC, mas estávamos ligados, tínhamos de estar ligados a um clube. Sim. E neste caso foi através do CAC de Coimbra que aprendi a organizar alguns rallies, posicionar-me, quase passei por todas as posições que eram necessárias, desde Inter, comissário, desportivo, subdiretor de prova, diretor de prova, passei por todas essas fases e transportei tudo isso ao Motoclube de Arganil. Porque penso que também, se calhar, até deixaria aqui um desafio, porque não tu qualquer dia pensares em fazer também uma conversa aqui à noite e vermos um cafezinho e falarmos do Motoclube de Arganil, porque parece-me que está tudo parado, e eu até gostaria que tu fizesses também. Podia ser que a gente até estivesse a contribuir para que alguém estivesse interessado em pôr o Motoclube a trabalhar. Quem sabe. À parte do Rally de Portugal, eu não posso, falando do Rally de Portugal, sinceramente não posso falar de outra maneira senão nesta. Lembro-me logo de César Torres. Porque César Torres foi o homem que, em 1960, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, antes da primeira volta a Portugal, porque em 66 já se a primeira volta a Portugal, e em 67, não, já se deu no ano anterior, e em 67 é que se faz o primeiro rally de Portugal. Internacional. E se me permites, eu vou só apenas certificar para não dizer muita asneira. Que é precisamente o Rally Internacional TAP. E aí faz-se o primeiro Rally Internacional TAP. Ou seja, em 67. Nos anos anteriores, ele não era organizador do Rally, mas foi de facto concorrente. E fez o Rally do Sporting, o Rally do Benfica, o Rally de Sintra, o Póvoa de Varzim, que ele dava-lhe. E desculpa eu falar neste homem, mas ele tem uma história de 32 anos no Rally de Portugal. Desculpa, falamos do Rally de Portugal, temos que falar desse homem, não é? Foi 32 anos, e por isso eu vou dedicar hoje, se calhar, a minha conversa quase só a ele. Então, foi o homem que já foi, de facto, reconhecido, além de localmente, mundialmente. Mundialmente, sim. Houve muita gente a participar na biografia dele, que eu tive o cuidado de trazer hoje, para daqui podermos tirar algumas datas, claro. Porque eu não fixei as datas, nem vou fixar as datas, então, mas vou daqui fazer um relatóriozinho, mais ou menos, dentro daquilo que eu sei. Então, mas antes de irmos a falar, e com todo o mérito de César Torres, vamos continuar aqui só um bocadinho na tua parte. Falaste que tiveste muitos anos no CAC, aprendeste no CAC, mas antes de estás no CAC, a afição do rally já lá estava. Tu já vias rally quando eras mais novo, certamente. Já. Quando é que te levou, ou melhor, qual foi o carro, qual foi a prova que tu gostaste mais de ir ver e que ficaste lá com o bichinho? Porque os carros tu já gostavas desde mais pequeno em casa? Foi o Rally TAP. Foi o primeiro
E eu vou explicar porquê. Em 67, salvo erro, 68, ora, em 67, já na época na volta a Portugal anterior, em 66, eu fui ver o rally a Folques. Sim. E nesse mesmo ano, no ano a seguir, quando o César Torres vem em 67 para cá, eu vou trabalhar com ele nas partidas, onde é a partida para o Romãozinho, ao pé que ali entre rodas, com A boca de sapo. com o Boca de Sapo, e ele arrancou entre rodas e fez o Rally C, foi campeão, para fazer o troço de Arganil, que começava ao pé do Matador. Sim, Ao pé do Matador. E aí, pronto, eu comecei a ficar logo ligado aos automóveis que nunca mais larguei. Por isso depois me preocupei em me ligar ao CACA Coimbra, às pessoas que sabiam de rallies, e depois tive, pronto, essas amizades que fui criando, e conhecendo cada vez mais gente no CACA, depois tenho lá muitos amigos, e pronto, como fiquei tão ligado a isto, que comecei a ir a todos os rallies de Portugal e me disponibilizei-me para ajudar naquilo que fosse sempre preciso, porque não te esqueças que num desses rallies, não é? Em que, por exemplo, no ano de 1986, 86 ou 87, quando o McRae ganha, no 90? em 1990. 1990. Não, 98. 98? 1998, ele ganha ele foi campeão nacional, aqui porque ganhou o Rally, campeão nacional, ganhou o Rally de Portugal. E não me posso esquecer que o parque fechado nesse ano era precisamente no Sarcedo. Estávamos nós na construção do pavilhão de Sarcedo, o Sr. António Paiva, e nós até dentro do pavilhão tivemos que colocar carros. Foi quando começaram a aparecer aquelas Motorolas e mais não sei o quê, e os 3 batedores por cada marca. A gente já nem sabia nem que havia de meter as pessoas. Quer dizer, saiu de Arganil para o Sarcedo, quando tínhamos espaço. Quando lá chegámos, o espaço era curto. Foi. 5 helicópteros a pousar ao mesmo tempo. A gente não tinha 2 pousarem. Pousavam 3, saíam os 3, entravam os outros 2. Aquilo tem que ser tudo coordenado. E é assim que o McRae ganha. Não posso contar mais tarde a história, o que é que aconteceu aqui na segunda passagem de Arganil, porque foi o ano em que o Rally de Portugal teve mais inscritos, 120. E o que é que aconteceu aí? Quando ele chegou ao Senhor de Corinho para fazer a letra 0, digamos, para fazer a segunda partida, já estavam 21 carros para partir. Só que aí, porque não se podia dizer que era um falhanço da organização, não é? E falhou, aconteceu, chegou lá. Foram lá e seguiram para a próxima. Pronto, eu penso que a nível de rallies entre 1967 e 1998 foi a época, de facto, em que César Torres foi o homem do Rally de Portugal. Em que Arganil, que entra pela primeira vez, salvo erro, para o Rally de Portugal na volta a Portugal. Na altura ainda havia o Góis antigo, ainda foi feito por César Torres, e com na altura dos Renaults, com o Pinteiro Albino, o Lancia, o Coupé, e depois o Romãozinho, sim, o Lancia Fulvia, o Coupé, que depois voltou a ser, depois voltou a ser, é o outro, que é o Fiat 124 Mirafiori. O que é que acontece? A gente não pode esquecer que o Rally de Portugal foi, de facto, o maior emblema que Arganil teve a nível de desporto, um facto, e a nível de turismo. Por isso, hoje, o grande estudo que foi feito, como já aqui alguém disse, que foi mandado fazer pelo engenheiro Ricardo Pereira Alves, ficou como escudo de identificação do turismo de Arganil precisamente o Rally de Portugal, porque chegou à conclusão que Arganil era conhecido pelo Rally.
E a gente não se pode esquecer daquela serra aqui em frente, com Caraga, que era tudo a brilhar com fogo, e naquela altura não havia fogos. Os fogos não existiam. Também o rally era feito noutra altura, até 2001 era feito em março. Em março, sim. Março. Agora é que passou para mais tarde. Temos Sim, até quase em junho, finais de maio, princípios de junho. Maio, princípio de maio agora. Meados, este ano é meados. 19? Sim, 19 de maio. Pronto, mas voltando então à conversa, e falaste muito bem, falando de Rally de Portugal e falando de Arganil, não podemos distinguir uma coisa da outra com o César Torres, porque o Rally de Portugal e César Torres eram um só, e ele traz-me para cá, e tem todo o mérito de estar aqui a ser falado hoje, portanto peço-te então que continues a tua história sobre o César Torres, porque temos aqui muito para falar sobre ele. Permite-me então que a nossa conversa se fale aqui um pouco no César Torres. Com todo o mérito. Pronto, César Torres foi de facto o maior impressionador do Rally, Rally TAP, porque este primeiro Rally, foi a maior parte dele na altura, quando ele começou, na volta, era mais para os empregados da própria TAP. Uhum. E depois, por isso é que ele também trazia o escudo atrás dele da TAP, e passou o primeiro Rally Internacional TAP, que foi entre 1967 e 1974, o Rally era Rally Internacional TAP. Depois, entre 1975 e 1993, Rally de Portugal, Vinho do Porto, foi quando ele passa para Matosinhos, e depois o TAP Rally de Portugal, entre 1994 e 1998. César Torres teve o cuidado de, perante a FIA, perante a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, ter estado nas duas, não ao mesmo tempo, mas teve, o que o levou a ser reconhecido mundialmente e internacionalmente, de forma a que ele era respeitado por toda a gente. E que sempre soube adaptar as condições dos rallies, a nível de troços, de parques, da própria organização, a própria estrutura dos roadbooks, porque ele tinha sempre um homem com ele, que depois podemos falar nele mais à frente, que foi o Portugal Ribeiro, que quando ele morre em 98, quem faz o rally a seguir, porque ele é que lhe fazia os roadbooks todos, não foi sempre, mas a maior parte dos rallies que ele organizou enquanto Rally TAP, Rally de Portugal, foi o engenheiro Portugal Ribeiro, com quem eu tive o prazer de ele ser, na altura, quando nós com o César Torres, pela última vez que veio a Arganil, lá em cima, junto à sede do jornal, em frente ao cafezinho que foi ver lá do Jornal de Arganil, lá em cima, na topografia, e eu despedi-me dele aí, tive esse privilégio, que há uma fotografia no jornal, que eu tenho, mas não consegui encontrar, tenho tão bem guardada que não sei onde é que ela está, porque tu no dia que fores lá à minha casa vês a quantidade de coisas que eu lá tenho guardadas de rallies, da minha vida, da história. Quando ele me dá a autorização, ele não dá autorização, ele diz: os rallies regionais vão ter vida, enquanto eu ainda tiver vida. E aí, nesse ano, eu fui fazer a primeira estreia de um rally regional que era supervisionado precisamente por esse engenheiro, por Portugal Ribeiro, em Vila Nova de Poiares. Não o fiz em Arganil, fui fazê-lo em Vila Nova de Poiares. Também se corresse mal aqui, assim já era fora. Mas fui eu o diretor dessa prova, e ele é que estava. Eu e o meu primeiro man era o vice-presidente, era o vice-diretor, subdiretor, e eu fui fazer esse rally a Poiares, combinado com o Clube Motorizado de Poiares, com o engenheiro Coelho, que também já não está entre nós, e com o Carlos Henriques. Fomos, de facto, fazer esse rally, que era o experimental, e que deu origem a que a maior parte dos rallies piratas desaparecessem. E daí, pensando César Torres precisamente nisto, e depois mais tarde este Portugal Ribeiro, que teríamos que aproveitar dos regionais pessoas que tivessem a disponibilidade de começar a correr nos nacionais. E então ele queria
autoriza que seja criado os regionais. Então foi criado o Regional Centro, o Regional Norte, Oeste e Sul, Algarve. E assim começaram a funcionar os quatro regionais responsáveis por organizar na sua região cada um o seu clube. E o Tábua, o Motoclube Tábua, salvo, não é? O clube utilizado Tábua. Motoclube Tábua. Acho que é Motoclube. O Tábua Motoclube, é assim uma coisa. Com o qual eu também. Que agora até acho que é MK Máquinas. Pois isso era uma dependência do próprio clube. Acho que agora está tudo em Acho carro. que é Ali clube é MK utilizado. Máquinas. Eu acho que é clube utilizado Tábua ou Tábua Motoclube, é assim uma coisa. Nós já tínhamos um motoclube aqui em Arganil e eles já tinham qualquer coisa. E depois, por isso, nós acabámos por. Ele acabou por dar autorização e hoje existem os regionais, foi ele que deu ainda essa autorização. E acabámos com o perigo iminente que andava aqui nas ruas. Era muito bonito, sem dúvida, mas a nível de responsabilidade era de um tamanho tão grande que ninguém consegue imaginar. Porque matar um é uma coisa, mas matar 20 era a mesma coisa. Porque cada um era sequencial e tinha uma responsabilidade enorme. Não só para quem corria, para quem organizava e para o público que estava a ver o rally. Era de uma responsabilidade enorme. Eu cheguei a sentir isso às costas e fugi disso. E por isso foi em boa hora que César Torres deu a autorização para que nós pudéssemos fazer estes rallies, que fossem criados estas zonas de rallies e estes clubes. E todos nos inscrevemos na federação e todos fomos conseguidos e chegámos a ter aqui no centro o maior registro de sócios em corredores, organizadores, porque as pessoas vinham todas terem com o pessoal da Arganil, porque nós estávamos bem com aquela malta toda dos corredores, e vir para a Arganil já na altura era favorável, enquanto todos motoclubes aqui à volta tinham 45, nós tínhamos sempre 60 e tal, e que já não podíamos pôr mais, depois tínhamos que alterar os horários, tínhamos que alterar os espaços, pronto, não interessa. Já não poderia ser mais, a gente limitou sempre para os 62. E quase preenchíamos sempre, 59, 60, 61, 62, 61, 62, 59. Vamos sempre por ali, pronto. Lá havia um ou outro que... Mas isto falando então de César Torres, que deu essa autorização que hoje se revê, E ainda bem que deu. de carros, que deu a possibilidade a tantos carros que estavam parados e outros que foram feitos, E a muita gente mostrar-se muito... de mostrarem aqueles que existiam e que ainda estavam lá e que davam a sua palavrinha e deram. E a muitos pilotos mais novos que começaram a aparecer também. Tanto que o último convidado que eu cá tive, o Simões, que tu conheces, não é? Perfeitamente. Foi escolhido. Que é o teu filho. Foi um bocadinho à tua conta e à conta dele que eu também fiquei com o vício. Eu tive a partilhar essa história com ele. Porque eu fui ver um rally contigo e com os meus pais. Uma prova noturna, o Rally de Poiares, que eles passavam em ligação no Parque das Medas, dos Frangos. Não sei se te recordas. E tu paraste aí para falar com ele. Iam fazer o bidoeiro. Foi noturno, foi uma prova noturna. Noturna. E ele passou, vinha de cima, parou no meio do parque, e tu paraste para falar com ele, e já não sei se tu ou o meu pai me pegou e meteu-me com a cabeça dentro do carro, e ver aquilo tudo, ver o teu filho, comecei a gostar ainda mais daquilo que já gostava, e partilhei essa história com o teu filho, do último convidado que cá esteve, Hugo Simões, e foi um bocadinho por vossa culpa, pelos dois, de eu estar aqui agora neste momento a fazer o que estamos a fazer. E acho que tiveste uma belíssima ideia, e ainda bem que o fazes, porque é necessário que alguém vá não só fazer recordar, mas também fazer recordar a todos aqueles que estiveram não só ligados ao rally, como aqueles que viram o rally, que sentiram o TAP aqui a passar, porque o TAP trouxe muito dinheiro para a Arganil. Pois, já não... E para a nossa zona. O TAP acaba em 98, eu nasci em 95, já não tenho grande ideia, não é? Mas trazia muito, tinha muito interesse o rally. E nós naquela altura, apesar de muito, porque hoje é imperdoável que numa zona onde não haja hotelaria, não há hipótese de a gente fazer o que quer que seja. A hotelaria, as infraestruturas que eles exigem, não há é complicado. Depois os espaços.
porque eu tanta vez falei nisso, é necessário criar espaços em Arganil para fazer um parque fechado em condições. Vejamos porque é que depois acabou mesmo na Figueira da Foz e passou para Matosinhos, e a partir daí, a não ser para o Algarve, tem-se mantido sempre aquilo. Porquê? Porque tem espaços para tudo, tem pavilhões para tudo. Está bem que Arganil, se calhar, não poderia ambicionar tanto, mas não sei, no momento em que, se nós voltarmos aqui para 1975 para cá, desde 1965, 67, 68, até 80, se naquela altura temos criado aqui espaços que fossem mais... que dessem para convidativos, espaços libertos para se fazer precisamente tudo. Os parques fechados, porque chegou ainda hoje. O Rally de Portugal funciona e por isso é que hoje não se pode fazer nem refueling, nem nada dessas. Abastecimentos. Refueling está lá para o inglês. Abastecimentos. Os abastecimentos em condições, nem deixar de existir a assistência rápida, para só poder ser assistido nos locais que são determinados, nos parques tipo 1, que são precisamente já designados em determinados locais, neste caso a Expo Norte, não é? A não ser que seja precisamente um abastecimento, mas um abastecimento... O abastecimento eles aqui até fazem no subpasso. Esse abastecimento fazem-no, mas não são todos. Acho que são os prioritários. Porque depois vão fazê-los a Mortágua. Têm ido fazer a Mortágua. Sim. E isso convém que fosse cá. Me dei a ideia. Não foi de outra maneira. Embora conseguisse lá tê-lo durante 3 anos, 4 anos, 3 anos, acho eu, que conseguimos lá ter isso. Tínhamos que dividir, porque não havia espaço nem aqui, nem lá. Claro. E aí temos que compreender que no seu dedo não havia espaço também. Se aquilo já era pequeno, teria que ser uma coisa muito maior. Mesmo hoje, com o espaço que o Arganil tem, não tem hipótese de fazer aqui. Não tem. O que é pena, criar um espaço talvez... até porque nós temos aqui perto a pista de Coja, temos aqui muita coisa que poderíamos, aqui entre Coja e Arganil, porque o César neste momento já não tem espaço, porque ainda tinha a serra toda, tirávamos as caspinhas todas, arrasávamos aquilo tudo, e ainda só podia fazer... Nada com essa ideia, porque aquilo tinha lá, até cheguei lá a fazer uma pista, tanto que serviu para motos, como serviu para carros, como serviu para jipes, ainda a trabalhar para o Motoclube de Arganil. E ainda lá fiz isso tudo, ainda lá fiz a final de 150, de 125 motos, mas o meu gosto era mais automóveis. Exatamente. Por isso os ralis e depois o todo terreno e até os clássicos que eu cheguei a fazer e mais passeios dos clássicos que organizei enquanto estive no Motoclube de Arganil, que chegámos a fazer 3 ou 4 passeios enquanto lá estive. Todos os anos fazíamos. Tínhamos uma equipa para os clássicos, outra equipa para o rally e outra equipa para todo o terreno. Ainda avivámos a Rota dos Jabalis. Por 2 anos ou 3 anos que nós já fizemos. E correu muitíssimo bem também. Falando no Rally de Portugal, há uma coisa que de facto aqui me apraz reconhecer, e eu até queria aqui lembrar dentro da biografia do César Torres, há uma pessoa, mesmo daqui de Arganil na altura, que fez parte da biografia do César Torres, que eu gostaria que até ler aqui isto para que ficasse um pouco na nossa conversa. Achei que isto demonstra o interesse que a nossa região e as pessoas que cá estavam valorizavam precisamente o Rally de Portugal, e que eu passo aqui a dizer. Falar de César Torres, isto diz o engenheiro João Oliveira, Antigo Presidente da Câmara. Antigo Presidente da Câmara Municipal de Arganil. Falar de César Torres é falar de um homem rigoroso, inteligente, organizado, que tudo quanto fez foi bem feito. Só assim é que César Torres prestigiou Portugal pela exemplar organização que imprimiu ao Rally. Conheci César Torres neste trabalho e fiquei a admirá-lo pela sua frontalidade, poder de síntese, espírito prático, rigor e rapidez nas decisões. Senti um prazer especial e uma honra pela amizade que neste trabalho criámos. Por minha sugestão, a Câmara de Arganil atribuiu-lhe a medalha de ouro do Conselho e espero que igualmente lhe seja atribuído o nome de uma rua para a honra do Conselho e para perpetuar a gratidão dos arganilenses. Já na altura, o engenheiro Oliveira
que estou aqui, por acaso está logo na biografia de César Torres, está logo a seguir à esposa dele. O Carlos Cruz, o Carlos Cruz, mas do Porto, diretor do Clube do Porto, o Mário Soares, o Cavaco Silva, o Berni Ecclestone, que é o fulano da Jaguar, essas coisas todas, fizeram parte da biografia do César, e todos eles ficaram registados. O João Todô, que foi o atual diretor. Que é o atual diretor. Pronto, todos eles participaram na biografia de César Torres. O Jeca Pinteiro Albino, o Clube Automóvel do Centro também. Por isso depois, porque nós colaborávamos sempre com eles, como o do Porto também, o Cruz também fazia a mesma coisa, e acabámos por, pronto, o Carlos Sainz, o Marco Alan, o Ano Mícola, não sei quem, todos eles participaram na biografia de César Torres. Entretanto, o Jean-Pierre Nicolas, que com um destes, não é? Deixa-me cá ver, foi o responsável da Renault. Tenho ideia que foi com um A110, com o Alpine. Com o Alpine. Agora o ano não posso precisar. Alpine Renault, Jean-Luc Terrier, mas foi antes deste. Então terá sido aqui. Jean-Pierre Nicolas. Queres que eu te veja em o ano? 1971. 71, exatamente. Em 71. E também está... também, pronto, acabou por ser precisamente ele também que reconheceu e fez parte da biografia do César Torres, reconhecendo o valor que César Torres teve no mundo do ruralismo, mas essencialmente em Portugal, a quem ele dedicou toda a sua vida. Entre 1967 e 1998 foi ele que fez o Rally de Portugal, chamando-lhe internacional, ou TAP Portugal, não interessa, conseguiu fazer disto aquilo que ainda hoje é, e colaborou nesse aspecto. Em 1998, quando César Torres teve o azar de nos deixar, e onde quer que ele esteja, com certeza que está bem, porque ele foi daquelas pessoas que efetivamente viveu isto tão intensamente, e depois as coisas foram se mudando a nível internacional, em que cada vez os rallies eram mais exigentes. E hoje mais exigentes são, isto não para, não é? Porque cada vez, eu não posso esquecer os antigos Grupo B, que aquilo Deus nos livre, não é? Que aquilo ali em 1980, por aí, aquilo era uma coisa diabólica. Eu lembro-me de darem os coxos a treinar e a gente íamos para a serra, porque eu também trabalhei para as equipas. Pronto, através também de pessoas daqui, pessoas de lá acima de Guimarães, que na altura estavam ligados a algumas equipas, e nós íamos trabalhar para eles, porque para nós era um prazer. Eu chegava a meter atestado, isto não se diz, eu já disse, para ir, por isso a missão era tão grande, o gosto era tão grande por rallies, que contar isto hoje para mim já se torna fácil. Quero lá saber de quem esteja a ouvir, ou de quem não esteja a ouvir, ou de quem vai ouvir, ou de quem não vai ouvir. Isso para mim é igual. Eu metia um atestadozinho só para vir ajudar, porque eu vivia aquilo com uma intensidade, claro, que era nas 24, eu nem dormia de noite. E já era um homem, há muitos anos, assim, homenzinho, não é? Sim. Mas pronto, lá está, o bicho estava cá dentro e a gente tinha que... Eu gostava de ajudar. Tal como é agora, que eu falo por mim, quando veio o Rally de Portugal, aqueles diazinhos antes, o nervosismo já começa a acumular e não vou para trabalhar, vou só para ver, vou como aficionado. Imagino para alguém que vai trabalhar com as equipas. Bem, e agora estamos já quase no fim. Gostava que tu nos falasses um pouco de uma pequena porção, que imagino que seja uma pequena porção daquilo que tu trouxeste do teu espólio de rallies. Tens aqui coleções que infelizmente já não existem. Pois não. Tens cartões do Rally de Portugal, ainda do TAP, que também é uma raridade. Explica-nos mais ou menos aquilo que tu tens aqui em cima da mesa, por favor. Olha, aqui tenho todos estes, a nível de cartões, tenho lá mais, porque participei mais anos. Trouxe apenas ou de 2 em 2 ou 3 em 3, acho que está aí, um que é 3 em 3, o resto é tudo 2 em 2.
ou também seguidos, não sei bem o que é que trouxe, mas trouxe alguns que estavam pendurados, mas deixei lá ficar mais, porque 94, 96, 98, que não deveria trazê-los todos. 99, 93. Mas fui sempre juntando, e alguns até, com certeza, até estarão nas mãos do meu filho, que eu dei-lhe alguns para guardar na coleção dele, porque ele pedimos para guardar, como eram meus, mas ele pedimos para guardar. Tem lá alguns que ele trouxe a última vez que cá Pronto. esteve. E eu, entretanto, era esquinhar ali à mão, agarrei nestes e vim-me embora. Depois eu tenho, de facto, algumas coleções de jornais e de revistas. Tenho, essencialmente, também tenho os livros de resumo todos do Jornalismo de Portugal. Que não são estes? Não, são os guias do Jornalismo de Portugal, que seria para onde nós poderíamos ir ver os troços e mais não sei o quê, que hoje, através da internet, a gente sabe tudo. Mas eu ainda gosto de ter em papel. E então, que não falham. Esses não falham. Mesmo em papel, eu, quando quero que vá, trago sempre uma brochurazinha dessas, e então, desde seja de um caso que seja, eu, se for ver um rally, a primeira coisa que eu peço logo é um guia. Aí a gente tem tudo. E ainda hoje eles os fazem. E então, a nível, já não se chama guia. Mas já não são deste tamanho também. Já não são desse tamanho. O que eu tenho aqui também, tenho cá os já últimos anos, são deste tamanho. Mas, e isto para dizer o seguinte, tenho lá uma coleção ainda na altura do motor, quando o motor surgiu, em 1900 e... Este é 67? 67, ele surgiu em 1966, na altura tinha o motor. E depois em 74 ou 75 passou a aparecer também o Autosport, que era uma revista mensal, que é esta que está aqui, penso eu, que é uma delas. Podes mostrar a diferença entre uma e outra até? Lembra isto. Mas deste tinha um jornal, antes disto. Ainda há um jornal. Que é maior que isto, que era assim. Eu já só conhecia em papel pardo. Este é de 21 de janeiro. Não, este é de 2007. Tenho muito antigo do que isto, mas em 2007 ainda era este canal. Já me lembro certamente disso. 2007, isto era um mês de janeiro. Na altura só saiu uma. Por mês. Isto agora não, sai todas as semanas. Sim. Não é? E eu tenho lá a coleção toda, desde o tempo em que era jornal. Tenho dos motores, mas esses não estão completos. Agora, do Autosport tenho em jornal, em revista. Ainda há uma revista intermédia desta, que tem um tamanho entre esta e esta. E depois é que tenho o Autosport atual, que tenho essas coleções todas. E depois tenho as coleções de várias biografias de várias pessoas ligadas aos automóveis. E tenho dos próprios automóveis, das próprias marcas. Se tu quiseres saber porque é que um amortecedor era mais curto, por exemplo, do troço da Lausanne, por exemplo, para a Candosa, eu tenho lá a explicar porquê e que tipo de amortecedor era. Exatamente. Que isso veio numa revista que eu comprei, que é portuguesa, na altura era feita no Porto, não é na Lelo, a conversa, mas eu já não me recordo qual era, estava a ver se me conseguia recordar, não consigo, em que nós, pronto, a partir dali, podes ir buscar toda a história do Rally de Portugal, até nas próprias máquinas, isto é, os sistemas de travões, a evolução nos tempos, aquilo que depois veio transportar até hoje aos WRCs, os sistemas de travagem, a quantidade de metros que tu travas hoje com um motor daqueles, ou que travavas antigamente, os travões, as suspensões, mas hoje quase que levantam 1 metro e passado não sei quantos segundos, aquilo está tudo lá em baixo, 10º segundo, e está o carro parado em 2 metros, 3 metros. Agora tocaste num ponto interessante que eu também queria falar contigo. Tu acompanhaste o Rally quase na sua totalidade, desde a criação até atualmente. Obviamente tens uma preferência de um carro, de uma marca, não é isso que estamos aqui a discutir, nem quero, mas o que é que te apraz mais? Os carros anteriores à geração WRC, os Grupo B, os Grupo A, antes ainda, ou os atuais WRC? Atuais, os WRC, nova geração? É difícil falar nisso. Pois. Porque opções... Não, isto são gostos e são escolhas, obviamente. São fáceis de tomar. Agora, cada coisa no seu tempo, se eu me for recordar do tempo em que, lá está, passava, por exemplo, o carpinteiro Albino com boca de sapo, eu tinha que olhar para o leque de automóveis que lhe iam a fazer frente, isto é, que iam concorrer com eles. Sim. E naquela altura o boca de sapo
que aquilo era um carrãozão, e macio, e guiava 7, e até conseguia andar em 3 rodas, que acho que foi o único, por isso aquilo acabava por eu diria que era lindo a gente ouvir passar e ver os carros, porque a gente na altura havia pouca coisa. E quando apareceram os carros, os primeiros, o Gordini, os Minis, tudo, pronto, e os Fords, os Fiat, essa malta toda, eu penso que foi uma época linda. Conduzir um carro daqueles, de tração, por exemplo, atrás, a gente já sabia que eles iam sempre a barrer. Depois começaram a aparecer mais as trações à frente. Tens lá em casa quem faça o mesmo, não é? Já era bidirecional, já era não sei o quê, a gente já ia para onde o carro vai, e depois depende muito da potência, atrás também pode tirar, mas e pode empurrar, mas à frente pode puxar. E cada coisa no seu lugar teve a sua época, e era lindo a gente ver aqueles Ford Cosworth, os Toyota Celicas, a Mitsubishi, os próprios os Subarus. Cheguei a andar também com eles, a treinar no Cadafaz. Sim. E eles faziam ali os 1500 metros, e eu lembro que já naquela altura, num espaço de ali, às vezes 2, 3 metros, eles voavam. Eles quase que não punham as rodas no chão. Mal aparecesse um saltinho, aquilo voava com uma facilidade brutal. A condução era feita pelo ar. Eles chegavam lá mais depressa, e aquilo já era assustador. Pronto, quem diz o Subaru, já diz outros também, mas sim. Parei, porque fui com eles e notei a diferença de uns anos para os outros, não é? A gente nota a diferença de potência, de resposta, de travagem, tudo aquilo é o próprio habitáculo. Hoje já estão muito mais protegidos quando se dá um acidente, ainda bem. Eles hoje estão no escritório, não é? Aquilo é assim, é quase estar no escritório. Pegam às 9, saem às 5. Não falta lá nada, aquilo está lá tudo no sítio. E cada um na sua época. Claro, a nível de ser bonito, hoje é bonito. Mas para mim era muito mais bonito antigamente, que com menos potência e com menos. Com menos meios. Com menos meios, faziam-se coisas lindíssimas e davam um prazer diabólico. Está bem que também foi muito tempo novidade. Era a novidade que aparecia. Mas nós temos a época intermédia, não é? E que aí a gente lembra-se dos grupos B. Eram os burros que puxavam o que Deus nos livre. Aquilo não era fácil de ter mãos para uma coisa daquelas. E então depois eu tinha nessa altura um belíssimo carro, com o qual depois me apareceram os minimetros e a formas, que pronto, entretanto... E a Audi. E a Audi, quando apareceu a Michel Mouton com o Audi 4, para tração às 4, andava na altura ela, andava a Opel, com os Opel 400, na luta contra ela. Contra a Audi. Foi uma altura assim um bocado mais pacata de automóveis do que as firmas. A Ford estava em baixo, estava a acabar a saída do Ford Score, não é? Já do MK, já nessa altura acho que tinha passado, acho que não tinha passado o Cosworth, porque o Cosworth só ganhou com o francês. Já é cá para baixo, é para o fim. Com o François Delecour. Depois era tempo, depois eram os Lancias é que também tiveram aqui uma hegemonia diabólica, e o Fiat 124 também, e o Mirafiori também. O Score só ganha em 1979. Com o Alan, não é? Com o Anomícola. O resto não, o resto foi e tu tens lá em casa, o teu filho conduz o Score, e muito bem que ele o conduz, que é um carro simples, é um carro bonito e que dá um espetáculo fantástico. E não precisa ter muita coisa, não precisa de eletrónicas, não precisa nada disso, não é? Não tem eletrónicas, não tem. Pronto, é só mecânico. E faz o que os outros fazem, e para mim com mais mérito e mais suplesse, digamos assim. Mas aquilo cansa os braços. Faz 2 km e não tem direção assistida. Olha, este também não tem. 2 km, um gajo agarrado a uma coisa daquelas, coloca os pulsos abertos. Tens que levar umas fitas. Eu não sei como é que o meu filho às vezes já aguenta, por exemplo, dentro da Lousada, em Terra e Alcatrão, a coisa ainda vai, mas quando é dentro, por exemplo, do Porto, paralelos. Quem é que segura aquilo? Eu não, eu Deus me livre. Não é o segurar, é que os braços, os punhos abrem. Aí está a dureza. Como é que antigamente eles conseguiam e não já estamos a falar 50 cavalos. E não estamos a falar antigamente não estamos a falar de troços de 3, 4 km, estamos a falar
O de Arganil chegou a ter 56. Foi, 56. Pois, era o maior troço que nós tínhamos cá. Depois era o de Góis com 48. 56 km. Se agora é assim, imagina antigamente não havia. São situações de facto muito distintas. Sim. E que, Há que saber situar as coisas no tempo em que elas estão, elas exatamente. estão. Hoje, por exemplo, conduzir um WRC, eu gostava. Gostavas? Queria ter a sensação que é conduzir um carro destes e um carro daqueles. Acho que deve ser. Porque a gente vê mesmo nos carros outros aqui a nível comercial local. Sim. A gente compra de um Audi para o outro, do outro para o outro. Há umas diferenças brutais. Então, a nível de competição. Pois, imagino. Embora as diferenças no top sejam poucas, não é? Assim não podem fugir muito, porque eles têm um Fugir regulamento muito, para se guiar. Tem um regulamento, mas pronto, são situações extremamente. Sim, mas atenção, não estamos a tirar o mérito aos pilotos atuais, que eles também têm Não, um trabalho pela frente e têm que fazer muita coisa. De forma alguma. Mas certamente será muito mais meigo para quem vai lá dentro do que há 30 anos atrás. Sim, Não é? não poderiam fazer aquilo que fazem hoje com os carros antigamente, era impossível. Pois, também. É? Era impossível. Bom, chega assim ao fim mais uma conversa de garagem. Comigo hoje, Fernando Simões, nome grande do Rally e indelével na nossa zona em Arganil. Espero que gostem. Boas voltas. Obrigado. Da minha parte, muito obrigado.